Para nós, da equipe do Arquivo Geral da Cidade, é um prazer poder compartilhar com vocês uma experiência de 2 anos de bastante sucesso na organização dessa documentação, sabendo-se que, com o investimento, uma instituição pequena como essa é capaz de colocar um acervo deste volume aberto à população de uma maneira bastante rápida, além de formar toda uma memória dentro dessa instituição de boas práticas para o tratamento e a conservação e a difusão dessa documentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Calero, sou o presidente do Comitê Rio 450. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Beatriz, a nossa valorosa diretora aqui do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, pela sua coragem em desenvolver esse trabalho. A gente sabe que as condições nem sempre são muito propícias. A gente enfrenta muitos desafios na administração pública como um todo, né? E a Bia, como eu ouso chamá-la no dia a dia, tem sido não só uma parceira do comitê, mas uma amiga, né, em que a gente pode confiar, ligar e falar e, enfim, compartilhar as nossas alegrias, as nossas frustrações também. Eu acho que é isso que vale na vida, então eu te agradeço muito, Bia, por estar sempre tão presente, tão próxima a nós e tem nos ajudado muito. Na realidade, a primeira instituição da Prefeitura que nós procuramos quando começamos essa aventura aí dos 450 anos foi justamente o arquivo, né, porque é nele que a gente consegue se valer justamente para resgatar e reviver essa memória. E qual não é o nosso papel que não esse, né? Ao celebrar 450 anos, nós celebramos a história da cidade, celebramos esse arcabouço cultural, artístico, que nós fomos capazes de forjar nessa porção de terra chamada Rio de Janeiro, e todos os personagens que ajudaram nesse processo de construção dessa memória, desse arcabouço, desse repertório do qual nós cariocas nos orgulhamos tanto, e que conformam essa experiência civilizatória tão única e tão invejada mundo afora, que é a experiência civilizatória carioca, né? Agora, quando nós começamos, então, essa jornada rumo a 2015, é claro que nós tivemos que revisitar o último jubileu comemorado por esta cidade, que foi, em 1965, o famoso 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, que tinha como guia, como chefe, como mestre, o governador Carlos Lacerda. Nós então nos debruçamos sobre o trabalho de Lacerda nesse momento tão importante para a cidade, e aí desde questões mais burocráticas, ou seja, como que ele administrou essa comemoração. Aí já vimos que, no final das contas, nós nos inspiramos, o prefeito Eduardo Paes se inspirou nele sem saber, né? Porque ele cria uma superintendência especial para cuidar do 4º centenário, na mesma estrutura da Secretaria de Turismo, né? E ele fala, inclusive, que o secretário de Turismo acumularia a função justamente para somar esforços. Nós fizemos um pouco diferente. O prefeito houve por bem criar um comitê para cuidar das comemorações dos 450 anos, mas o pensamento, no final das contas, foi semelhante. E aí nós começamos a ver como que foi a racional de Lacerda, né? O que ele pensou, qual era a lógica dele por trás dessa estruturação comemorativa, né? E aí a professora Marli Mota fala dessa vigilância comemorativa, uma pena que ela não pode estar aqui conosco hoje, mas ela fala muito dessa vigilância comemorativa que o Estado da Guanabara fez em relação a 65, né? E aí nós percebemos que, na realidade, as ações relacionadas ao 4º centenário se contextualizam em um momento muito importante para o Rio de Janeiro, que é justamente a saída da capital, né? E a busca dessa nova identidade, né? Um status único em toda a história do Brasil até hoje, né? Esse status de cidade-estado. Então, é um momento em que a Bela Cap procura se reafirmar ou reencontrar a sua identidade dentro de um status sui generis, que nunca havia sido experimentado, e que coube a Lacerda. Na verdade, coube ao meu tio, o embaixador José Sete Câmara, foi o primeiro governador da Guanabara, mas enfim, coube a Lacerda consolidar esse arranjo institucional que o Rio de Janeiro, por meio da Lei Santiago Dantas, acabou tendo, né?
E aí, claro, a gente também não pode deixar de visitar as aspirações políticas que Lacerda tinha com as comemorações do quarto centenário, né? Na verdade, Lacerda não tinha uma Olimpíada para vender, não tinha uma Copa do Mundo, ele tinha o quarto centenário. Então, era a grande vitrine, era grande, pelo menos até onde as nossas pesquisas puderam ir e até onde as nossas conclusões chegaram, ele também teve o quarto centenário como uma plataforma, inclusive como o auge, né, de todas as realizações que ele faz ao longo do seu governo e com entregas muito específicas. E aí eu costumo dizer, o sarrafo está lá em cima e Lacerda que o colocou lá, né? As comemorações engajaram a população, mobilizaram os cariocas e entregaram um legado tangível. Aterro do Flamengo, a Adutora do Guandu, o Museu da Imagem e do Som, que 50 anos depois tem uma nova fase agora para ser descortinada a partir do ano que vem. Enfim, o sarrafo está lá em cima e o desafio começa desde coisas mais comezinhas, né? Como a marca de Aloysio Magalhães, esse traço tão simples e tão arrebatador, né? E dia 21 a gente vai lançar uma marca, vamos ver se será tão arrebatadora quanto foi a de Aloysio Magalhães. Enfim, e aí eu gostaria de terminar falando talvez um pouco da minha experiência pessoal em relação ao Lacerda, né? Como é que eu conheci Lacerda? Enfim, eu tenho 30 e poucos anos, comecei a conhecer Lacerda nos bancos escolares do Colégio Santo Inácio, e em que o meu professor de História, profundamente anti-lacerdista, vendia a ideia de que Lacerda, na realidade, não era nada mais do que um golpista. E aí eu lembro a frase que ele fazia a gente ler no livro do Aquino, que dizia o seguinte, a frase sobre a campanha do Getúlio Vargas. E aí Lacerda dizia, né? Getúlio Vargas não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ser eleito. Se for eleito, devemos recorrer às armas para apeá-lo do poder. Muito Lacerda nessa frase, né? Aquele ódio visceral, né, que ele tinha, mas muito reveladora, né, de que trata-se de um personagem, né? Ou seja, de um homem único no momento único do Brasil e que tinha sua virulência, mas que também tinha sua assertividade em relação aos problemas que a comunidade carioca vivia. Como eu falei, era um momento importante de consolidação de um arranjo institucional único que não se sabia nem ao certo como ia funcionar. A gente deve lembrar que quando o Estado da Guanabara é criado, não se sabia nem se ele teria competência para cobrar tributos municipais e estaduais. Só depois é que o STF precisa intervir para confirmar que sim, ele tinha essas duas competências, enfim. Então eu realmente fiquei apaixonado por esse personagem, procurei ler mais, li, eu acho que o primeiro livro comentava com o Maurício, deve ter sido dele, Lacerda na Guanabara, essa brilhante obra. Li mais recentemente o livro do Dr. Mauro Magalhães e também o livro da professora Marli Mota, né, de Cidade Capital a Estado da Guanabara, enfim. Realmente um personagem que me fascinou. E quando o prefeito Eduardo Paes nos falou, Marcelo, olha, eu queria que você e a Bia abordassem Lacerda, porque trata-se do centenário dele. Então foi música para os meus ouvidos, porque realmente no final das contas foi uma oportunidade de eu me debruçar ainda mais do que já me havia debruçado, por conta de estar estudando o quarto centenário, especificamente nesse homem chamado Carlos Lacerda. Então eu acho que hoje a jornada que nós temos é muito promissora, porque falar de Carlos Lacerda é sempre despertar ódios e paixões, mas acima de tudo é entender a história dessa cidade que nós tanto amamos num momento crucial para ela, que foi a sua reafirmação em termos de identidade e o arranjo institucional, como eu falei, tão novo e que foi essencial para que nós hoje existíssemos como município, né? E aí a gente pode até debater em certa altura a fusão, né, Bia? Fica aí até uma provocação para o próximo seminário. E esse será certamente um tema que despertará também ódios e paixões. Mas enfim, senhores, muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez agradeço a Beatriz por essa parceria tão importante e que nós desfrutemos então esse dia. Muito obrigado. Na verdade, quando a gente começou a estudar o que seriam os 450 anos da cidade, foi inevitável que a gente revisitasse o último jubileu que a cidade comemorou, em 1965, e esse último jubileu teve como anfitrião, teve como grande organizador, grande pensador, justamente Carlos Lacerda, que era governador do estado da Guanabara, que era o arranjo político institucional em que a cidade do Rio de Janeiro estava inserida.
Então, revisitar esse personagem, na realidade, é revisitar os preparativos que o Rio de Janeiro teve lá nos idos de 63, 64, para as comemorações do seu 4º centenário e, ao mesmo tempo, serve de inspiração para os nossos trabalhos agora nos preparativos dos 450 anos de comemoração dos 450 anos de fundação da cidade. E aí, uma série de iniciativas que Lacerda teve naquele momento acabam, claro, gerando alguma semelhança com o trabalho que a gente está desenvolvendo agora, né? Então a gente fala, por exemplo, qual foi o arranjo institucional que Lacerda propôs para as comemorações. Ele cria uma superintendência, a superintendência do 4º centenário. Nós temos o Comitê Rio 450. Como é que Lacerda faz a gestão dessas comemorações? Ele propõe a existência de um calendário comemorativo de 12 meses. Nós, de igual forma, temos um calendário comemorativo que dura 14 meses. Começa agora dia 31 de dezembro e vai até 1º de março de 2016. Ao longo desses 12 meses, Lacerda coloca uma série de iniciativas alusivas às comemorações. Nós, da mesma maneira, fazemos isso no nosso calendário comemorativo. Lacerda, por exemplo, fez um concurso público para a escolha de uma marca que simbolizasse, que fosse o signo gráfico das comemorações. Nós, de igual forma, fizemos uma seleção pública e escolhemos uma marca para as comemorações dos 450 anos. Ou seja, eu costumo dizer que Lacerda, com todas as controvérsias que teve, e é uma figura controvertida de fato, é um personagem, né, no sentido mais próprio da palavra, ele teve um projeto comemorativo bem sucedido. Ele foi bem sucedido nas entregas, no engajamento da população, na mobilização dos cariocas em relação ao 4º centenário. Então, esse patamar que Lacerda nos impôs acaba sendo um parâmetro para os nossos próprios trabalhos, né? Ao mesmo tempo, revisitar essa figura na verdade, é um reflexo do nosso compromisso como comitê. Das missões que nós temos, que nos foi dada pelo prefeito, foi justamente dar lastro histórico a essas comemorações. Fazer com que os cariocas conhecessem melhor a sua história, conhecessem melhor a trajetória da cidade ao longo desses 450 anos. E aí, revisitar Lacerda na verdade, revisitar um momento crucial para a história do Rio. O Rio acabava de deixar de ser capital, passava a ser estado da Guanabara, uma condição sui generis em toda a história brasileira, né? Nunca uma cidade havia sido cidade-estado. Buscava-se reafirmar a identidade do Rio de Janeiro, porque perdia-se a capital, a gente deixava, enfim, algumas lacunas, né? Até na paisagem urbana do Rio. Então, como que Lacerda consegue construir essa cidade-estado? Como ele consegue dar resposta aos anseios da população naquele momento? Como é que ele consegue dar institucionalidade, criar um governo, criar um estado, né? Praticamente do nada, né? Ele tinha lá a Prefeitura do Distrito Federal, que passa a conformar um estado da federação. Então, essa transição que Lacerda faz, e esse é um dos nossos objetivos aqui, foi crucial para a nossa história de hoje, para como o Rio se configura hoje. Então, sendo uma das missões do comitê revisitar a história do Rio, esse momento importante, ele se insere justamente nessa missão. Então, hoje, aí a parceria do comitê com o arquivo rendeu esse seminário e eu acho que vai ser bastante produtivo. Oi, gente, obrigado. Beatriz, obrigado. Queria dizer que, enfim, para nós, familiares, é um prazer ter agora um acervo importante sobre meu avô aqui na cidade. Há um outro núcleo importante também em Brasília, mas para nós é especialmente agradável saber que o Rio também agora tem um lugar para pesquisar sobre a história do meu avô, que se confunde com a história do Brasil e da cidade, num momento especialmente importante da vida dele e dela, né? A família não é uma família, digamos assim, militante no cultivo da memória dele, mas eu acho que isso realmente acaba resultando numa coisa boa, que é uma total naturalidade para ouvir todas as vozes, todas as versões. Meu pai costuma dizer que ele não gosta de falar sobre o assunto porque ele sabe que o ponto de vista dele é obviamente pré-determinado pelo afeto, pelas memórias,
mas também não se importa que ninguém fale. E eu acho que essa é uma postura que, digamos assim, mais ou menos adotada por toda a família. E, enfim, que bom que, apesar da nossa relativa ausência nessa lida, há profissionais, historiadores que estão cuidando disso. Eu, embora tenha me formado em História, não me considero realmente um historiador, e esse livro que eu escrevi não foi escrito tanto com essa perspectiva. Inclusive porque, contrariando uma das regras clássicas do romance histórico, de que o romance histórico é feito por personagens secundários que vivem acontecimentos cruciais na história de um país e tal. Essa é, digamos, o eixo da receita fundamental do romance histórico. E eu contrario isso e coloco um personagem envolvido no assunto, meu próprio avô, narrando a sua história depois de morto. O que de saída já subentende que todos os parti pris, todas as opiniões pessoais, a maneira como ele via as coisas, que não é necessariamente a correta ou a única correta, já estão em jogo no livro. Então o livro não se propõe necessariamente a ter a versão, a verdade da história, mas sim remontar um pouco a versão desse personagem, que eu acho, embora haja uma ótima biografia sobre ele, escrita pelo o brasilianista Foster Dulles, americano, mas é um livro de referência, de leitura muito difícil, é mais um livro de consulta do que um livro de leitura que, para o público em geral, construísse essa visão da história do Brasil. Então a ideia era suprir um pouco essa lacuna com esse livro. O que aconteceu, curiosamente, é que ao começar a escrever sobre meu avô, o básico a infância. Quem são os pais, como era a família. E eu, embora tivesse, claro, notícia de que havia antecessores da família na política, o pai dele, os tios, o avô, mas quando eu comecei a pesquisa é que eu comecei a ver realmente o peso que esses antecessores haviam tido nos seus respectivos momentos históricos. E aí eu achei que talvez a melhor contribuição que eu pudesse dar era montar a história do Carlos Lacerda a partir dessa perspectiva familiar, na qual ele é apenas a terceira geração, portanto, muita água já tinha passado debaixo da ponte antes dele começar a fazer política. E talvez essa perspectiva familiar, que aí eu, por ser da família, por ter acesso a pessoas que conheceram o meu bisavô, meus tios bisavós, enfim, que vivem essa memória familiar há muito mais tempo e a crônica familiar há muito mais tempo, talvez essa fosse a grande contribuição que eu tivesse a dar em relação à memória do Carlos Lacerda. O livro faz avanços para frente, em direção a 64, em direção à morte dele e tal, e recuos em direção a um passado ainda mais remoto da família Werneck no Vale do Paraíba, mas o período principal é esse, a partir da campanha republicana até 1954. E o que eu achei curioso dessa opção que eu fiz de sacrificar um pouco a ideia da biografia que vá até o fim da vida, enfim, mais detalhada, o que eu achei, a recompensa por ter feito essa opção é que esses antecessores familiares, para mim, pessoalmente, eram muito mais desconhecidos. Portanto, eu adorei pesquisar sobre eles. E segundo, que eu acho que eles, digamos, a minha aposta rendeu frutos, na minha opinião. Porque eu acho que algumas coisas da história do Carlos Lacerda ficam muito mais bem compreendidas, ou pelo menos recebem novas informações interessantes, se eu levar em conta a trajetória desses antecessores familiares. Então,
um exemplo disso é a ruptura com o Partido Comunista. Depois de tudo que eu li sobre o assunto, a ruptura acontece em 1939. Meu avô nasceu em 14, portanto tinha 25 anos. E eu não acho que ele fosse a história, em resumo, é a seguinte: ele trabalhava numa revista oficial, embora fosse simpatizante do Partido Comunista. Essa revista recebe a encomenda de um texto para uma exposição do governo. Todos os ministérios teriam o seu pavilhão e o Ministério da Justiça, se não me engano, encomenda um texto sobre o fim do comunismo no Brasil, que estaria vencido àquela altura, em 1939. E o dono da revista repassa a encomenda ao meu avô, que num primeiro momento recusa, mas aí vai a direção da revista Diretrizes, justamente, essa é a versão dele, claro, e consulta os simpatizantes reunidos na revista se seria melhor ele, simpatizante, escrever a matéria e tentar pegar leve, ou recusar a encomenda e correr o risco de que um anticomunista ferrenho a escrevesse com prejuízos muito maiores para o partido. Segundo ele, essa pergunta é levada à direção do PC e ele teria recebido a instrução de aceitar a encomenda e escrever a matéria. Há digamos, nuances entre o texto que ele fez e o texto que foi publicado. Houve alguma interferência dos editores, então o gênio de Lenin passou a ser o gênio demoníaco de Lenin, por exemplo. Tá? Então teve uma canetada de um editor ali, mas de qualquer modo ele se diz pego de surpresa pela reação do partido ao excomungá-lo, embora ele nunca tivesse sido propriamente de carteirinha, mas enfim, ao excluí-lo do círculo de relação de todos os membros do partido, porque, segundo ele teria recebido a instrução de fazer a matéria. Bom, eu nunca consegui entender por que o Partido Comunista teria feito isso. A acusação de que ali tinha nomes de pessoas que foram perseguidas, até onde eu consegui apurar, não confere, porque dos nomes que ele deu, muitos já estavam presos e outros eram notoriamente comunistas, então ele não estava contando nenhuma novidade. E para mim fica muito mais plausível entender esse episódio levando em conta que 2 tios dele eram comunistas, um deles tinha sido um líder comunista mais importante nos anos 10 e o outro tinha sido um líder mais importante nos anos 20 e na virada dos anos 20 para os 30. Portanto, esse segundo tio estava em Moscou no ano de 1939, quando essa ruptura com o Partido Comunista se dá. Esse tio estava em Moscou trabalhando para o Comintern e, de certa forma, encarregado de vigiar. Havia sido, até a Revolução de 35, a intentona, encarregado de vigiar os comunistas brasileiros. Então ele era de uma ala oposta à do Prestes e tinha sido levado para o Comintern para, da Rússia, checar os relatórios que os russos recebiam do Brasil e dizer isso é verdade, esse daqui é traidor. Então havia uma disputa interna ali. Esse tio Fernando a qualquer momento poderia voltar para o Brasil. Ele tinha sido secretário-geral do partido, ele tinha combatido a ascensão do Prestes e do prestígio dentro do partido. Quer dizer, eu acho muito mais plausível que o golpe que o partido desferiu contra o menino de 25 anos, líder estudantil fajuto, porque tinha largado a faculdade, e mero simpatizante do partido, fosse, na verdade, dirigido ao tio, que esse sim era um
um comunista de alto coturno, importante, próximo dos líderes russos, e que poderia a qualquer momento voltar para o Brasil e disputar novamente o poder do partido. Então, esse é um exemplo de como, eu acho que olhando para a história desses antepassados, eu ilumino de um outro jeito a história do Carlos Lacerda. E outro exemplo, também importante, é o antigetulismo, que a gente terá sempre, e os historiadores já fizeram isso muito, elencar os motivos ideológicos, políticos, econômicos que fizeram o Carlos Lacerda se transformar num antigetulista. Mas, embora tenha apoiado a Revolução de 30 e tal, mas ainda criança. Mas, sobretudo, o antigetulismo tem um ingrediente familiar, digamos assim, um certo ódio hamletiano pelo Getúlio, por o Getúlio ter roubado a grande bandeira política do pai do Carlos Lacerda, Maurício. Quer dizer, o Maurício era, por excelência na República Velha, o grande defensor das leis trabalhistas, das causas trabalhistas, não era o único, mas talvez fosse o mais intenso e o mais conhecido desses defensores. Então, ao ser vitoriosa a Revolução de 30, a grande expectativa é que ele se tornasse o ministro do Trabalho. Mas ele era, digamos, divergia do encaminhamento para a nova organização do mundo do trabalho que o regime vitorioso na Revolução acaba dando. Então ele nunca se torna ministro do Trabalho e vai aos poucos vendo a sua bandeira ser dilapidada e roubada pelo Getúlio de um lado e pelos próprios comunistas que não queriam disputando o voto do trabalhador com ele. Mas eu acho que nesse caso específico, sobretudo, o antigetulismo tem esse ingrediente assim, o Getúlio havia interrompido e esvaziado a carreira política do pai. E isso eu achei um elemento interessante, não é excludente a nenhuma das outras explicações, na minha opinião, mas eu achei uma coisa interessante de revelar. Enfim, poderia continuar dando outros exemplos aqui, não sei exatamente quanto eu tenho tempo para falar. Eu acho que outro episódio interessante, episódio não é propriamente o termo, mas enfim, outro aspecto interessante que surgiu na pesquisa do livro é descobrir que esse bisavô, Maurício de Lacerda, também era conhecido como um destruidor sistemático. E o apelido dele, na verdade, era de Camartelo, que é aquela bola de demolição. É um outro nome para aquela bola de demolição. Então, eu achei muito curioso ver um traço como esse assim, passar de uma geração para outra. E aí, no que eu recuei mais um pouco, eu vi que o ídolo político do trisavô, do pai do Maurício, o avô do Carlos, era o grande defensor da causa republicana, que era o Silva Jardim, que era o mais incendiário de todos os republicanos também. A piada que eu faço no livro é que o Silva Jardim era tão romântico, que até a morte dele é romântica. Ele cai dentro do vulcão Vesúvio. Então, quando eu começo a remontar essa trajetória de políticos que têm esse perfil super combativo, explosivo, incendiário, golpista, romântico, o nome que a gente quiser dar, mas eu começo a remontar essa trajetória e eu me vejo batendo nas franjas assim de uma... E todos eles escrevendo muito para jornal e usando o jornal como instrumento político e digamos assim, explosivo é um termo. O meu avô dizia que
ele precisava ser violento porque o Brasil é como um cara bêbado que foi dormir às 4 da manhã e tem que acordar às 6. E se você ficar fazendo festinha, ele não vai acordar. Então, para tirar a população da letargia, da passividade, só dando umas bolachas na cara. Essa era a ideia. E essa ideia o pai dele tinha também. O avô era um homem um pouco mais comedido, tem lá uma especificidade biográfica que torna ele meio recluso, mas o ídolo político dele não trai, digamos assim, esse viés hipercombativo. E eu então vou parar nas franjas daqueles jornais do tempo do Império, que quando caía um governo, os opositores iam lá, empastelavam aí depois dali a 6 meses mudava. E, quer dizer, eu começo a ver que esse perfil do meu avô, como um político super combativo, é uma questão de tradição familiar, é uma questão de tradição política brasileira mesmo. Quer dizer, hoje em dia, talvez depois da ditadura, a gente não tenha mais essa verve incendiária tão nítida na imprensa. Mas até lá tinha. Então, é uma tradição familiar, é uma tradição da política brasileira mesmo, eu acho, bem antiga, que antecede o Carlos Lacerda de muito. É uma questão de estratégia, como eu falei, para, enfim, alcançar a atenção das pessoas, e é uma questão de temperamento. Isso eu acho mais um desses aspectos que a pesquisa sobre os antepassados me ajudou a entender. E, para terminar, o último é que, embora o livro não vá até 64, não pegue o período do golpe, nem da Frente Ampla, por outro lado, também não pego com mais detalhes o governo da Guanabara, foi uma opção que eu fiz, porque quando cheguei em 1954, o livro já estava com 500 páginas. Ou eu cortava o que eu achei que era a grande novidade do livro, que é esse passado familiar, ou então eu fazia um livro de 900 páginas que ninguém ia ler. Eu preferi fazer a primeira opção, quer dizer, deixar o livro como estava e tendo em vista que até 54, na minha opinião, essa visão política amadurece, que é o antigetulismo, o anticomunismo e a adoção de um modelo liberal, enfim, na opinião dele, pelo menos, mais avançado do que o liberalismo até então praticado no Brasil e tal. E, embora eu não tenha falado, portanto, desse período do golpe de 64, mesmo isso, eu tenho a sensação de que a compreensão do passado histórico da família me ajuda a entender um pouco. Eu não acho que ele fosse... A oposição ao Jango, claro, era total. Havia, na minha opinião, uma guerra de dois modelos de país em jogo. A Guanabara sendo um microcosmos, testando uma coisa, e o governo federal encaminhando o país para o outro lado. Mas eu acho que ele não era um especial entusiasta do golpe. Eu concordo com os analistas que dizem que ele tinha muito pouco a ganhar com o golpe, porque ele estava bem colocado para as eleições do ano seguinte, e um dos assessores dele chega a dizer: digamos que os militares deem o golpe e aí acabem com a corrupção, abram a economia, liberalizem tudo. Qual vai ser a sua bandeira no que vem? Porque eles já vão ter feito tudo, né? E eu concordo com isso. Eu acho que havia essa questão na cabeça dele, mas de qualquer modo a oposição ao Jango era presente. Mas ele se refere ao golpe como um último grito tenentista. E eu acho curioso ele fazer isso, porque de novo, olhando para o passado da família, que eu consigo entender do que ele está falando. É como se na cabeça dele o golpe de 64 fosse uma segunda chance para o tenentismo, já que em 30 ele julgava que o tenentismo tinha traído as próprias bandeiras. Então,
enfim, achei que essa perspectiva que o livro montou, talvez não tenha grandes novidades bombásticas, assim, mas acrescenta elementos de cunho mais privado, familiar, assim, mas elementos interessantes para compreender a cabeça dele em vários momentos da história. E, enfim, essa é um pouco a história do livro. Eu não sei mais o que poderia dizer aqui. Podemos conversar agora, né? Abertamente. Bom dia. Meu nome é Pedro Gabriel Torres de Assis, sou estudante de História da UERJ. Você falou da questão da família de Lacerda ter uma longa tradição já na política e alguns membros terem uma tendência comunista. Não sei se, quando Lacerda desponta, já atacando bastante o comunismo, grande parte dessa família era ainda viva. Como, se fossem vivos, como eles se posicionavam em relação a esses ataques de Lacerda? Quando ele se torna efetivamente... O partido rompe com ele, porque não é ele que rompe com o partido, é o partido que rompe com ele. Inclusive, ele fica alguns anos tentando se reconciliar com o partido. Aquela tentativa que a professora mencionou junto à revista Diretrizes foi uma das tentativas frustradas de se reconciliar com o partido. E quando o tio volta da Rússia, em 42 ou 3, ele, de novo, através do tio, ele tenta se reconciliar com o partido. Então, em 39, quando o partido rompe com ele, um tio estava fora de combate, tinha sido torturado em 30, em 32, em 35, em todas elas, além da sífilis, tinha enlouquecido e estava num sanatório. O outro tio estava em Moscou, rompido com a direção nacional. Então, quando ele rompe, na verdade tinha um tio em condições de revidar ou de agredi-lo, de tomar ou não as dores do Partido Comunista. Isso acaba não acontecendo porque, como eu digo, ele continuou tentando se reconciliar com o partido há alguns anos. Então esse tio, primeiro estava muito longe e quando volta para o Brasil, tenta ajudá-lo a se reconciliar. Agora, voltando para trás e vendo o retrospecto familiar, os dois tios comunistas, os dois foram secretários gerais do partido. Um nos anos 10, 15 e o outro nos anos 20, segunda metade. E o Maurício, o pai dele, era um homem que começa dentro do Partido Republicano e vai se desgastando e vai se afastando e vai se tornando uma espécie de um socialista utópico, digamos assim. Ele é próximo dos comunistas, mas ele nunca entra no partido, sempre guarda uma certa independência e tal. E o que eu posso te dizer é que os dois tios, efetivamente comunistas, brigaram de morte com esse irmão que era socialista. Quer dizer, sempre que houve um conflito de interesses, os dois tios comunistas tomaram o partido do partido. Um caso que esse eu retrato em detalhe no livro é a disputa pelo Prestes. Quer dizer, o Prestes, ao final de 27, quando termina a campanha da coluna e ele vai se exilar na fronteira sul do Brasil, é o maior líder militar do Brasil e que, além de líder militar, ganha uma projeção também como líder social, por ter ido conscientizar as populações do interior e tal. E o Prestes passa a ser disputado tanto pelos revolucionários de 30, quer dizer, os liberais que queriam criar sublevações militares, ainda que
o Prestes fosse uma pessoa um pouco mais à esquerda do que as lideranças, a maior parte delas, mas o Prestes recebeu um dinheiro vindo da direção revolucionária. Então, a ideia era que, mesmo ele sendo um pouco mais à esquerda, era melhor ele dificultando a vida da velha república, a resistência, do que, enfim, de fora totalmente do combate. Mas o fato é que o Maurício tenta atrair o Prestes para dentro da revolução e fala, olha, se a gente não... Eu sou o maior líder trabalhista dos trabalhadores civil. Você é o maior líder dos trabalhadores militar. Se a gente entrar junto nessa revolução, mas na época era ainda na Aliança Liberal, na campanha do Getúlio, se a gente entrar agora, a gente talvez consiga ditar o rumo dessa revolução. Nós dois juntos, nós consigamos ditar o rumo dessa revolução e evitar que ela ganhe um viés, digamos, mais de direita, fascista. Não sei se eles já tinham a clareza do que poderia vir, talvez sim. Mas, de qualquer modo, ele tinha essa percepção que a revolução podia ir para dois lados e que ele e o Prestes juntos poderiam zelar pelo cumprimento das bandeiras sociais e em relação aos trabalhadores e tal. Bom, o Partido Comunista também quer o Prestes, mas o Partido Comunista não quer entrar na revolução. Então, o Maurício vai encontrar o Prestes na Argentina e o Fernando vai também encontrar o Prestes na Argentina. E cada um tenta puxar o Prestes para um lado. E nesse momento, o Fernando, os dois irmãos, escrevem vários artigos contra o Maurício nos jornais de orientação comunista e tal. Então, E meu avô tem um episódio curioso em relação a isso, porque quando, numa das brechas que aparece para ele ser aceito no Partido Comunista, a tarefa é escrever um artigo falando mal do pai dele. Quer dizer, esse era o preço do ingresso no partido. Então, os comunistas estavam já disputando o voto dos trabalhadores e a influência sobre os trabalhadores com o Maurício de Lacerda, com esse socialismo independente que ele representava. E o preço do ingresso no partido era escrever um artigo falando mal do pai. Ele aceita, mas escreve com tanta verve que quebra a máquina de escrever. Pelo menos essa é a crônica familiar. E aí pede a máquina de escrever da irmã emprestada. Mas quando ele conta para que vai ser, a irmã se recusa a emprestar. E ele acaba então perdendo essa chance de entrar no partido. Mas era uma família que não media muito suas ações políticas. Eles, mesmo que o preço fosse a paz familiar, assim, a geração intermediária, os tios e o pai, terminam todos meio brigados entre si, depois de 20 anos de conflitos políticos aí. A morte do pai, o pai ainda era um homem que meio segurava a família inteira. Primeiro porque era o pai, tinha uma certa autoridade sobre eles. Segundo porque tinha um salário vitalício de membro do Supremo Tribunal Federal, que também era bem importante, porque os dois comunistas viviam na ilegalidade. O Maurício era em vários momentos perseguido pelos regimes, pelos governos, então às vezes era proibido de escrever para os grandes jornais, portanto ia escrever para os pequenos e aí ganhava uma miséria ou não ganhava nada. Então a família tinha conflitos internos. Uma das coisas legais foi fácil costurar a história da família na história do Brasil, porque o avô tinha sido abolicionista republicano. O Maurício participou de 24, quase de 22, mas na última hora não entrou no movimento dos 18 Fortes, mas 24 ele participou da articulação, depois a liderança levou o início do movimento para São Paulo, e aí ele se
ele brigou com a liderança, mas ele ajudou muito a articulação. E a preparação da Revolução de 30, ele ficou... ele foi preso em 24, só saiu em 26. Mas de 26 até 30, ele pregou a Revolução, assim, com método. Ele viajava pelo Brasil pregando a Revolução. Ele era um revolucionário assumido. Então, realmente, as relações familiares sofriam por isso. E o que eu achei curioso foi isso, porque foi fácil costurar, porque eles participaram dos eventos e eles eram meio um microcosmos assim, da política. Não tinha, talvez, todas as vertentes da política brasileira da época representadas na família, mas tinha várias. E isso eu achei muito interessante. Em relação à sua pergunta, eu não sei detalhes disso. Um episódio que eu gosto muito dessa história é de que, durante a campanha contra a Última Hora, a mãe do Samuel Weiner estava ouvindo a televisão, o rádio, meu avô falar, ouvindo televisão e o rádio, contra o Samuel, falando horrores do Samuel, e ela perguntou: mas Samuelzinho, o que aconteceu com o Carlos que ele está falando essas coisas horríveis de você? Porque a senhora, sei lá, ou não tinha acompanhado os últimos anos, mas o fato é que ela teria estranhado aquela virulência do garoto que ia almoçar na casa dela, jantar na casa dela tantas vezes na juventude. O outro acréscimo que eu posso ter à palestra que a gente ouviu é que eu tenho contato com o Alberto Dines por outros assuntos, o Stefan Zweig, que é a especialidade dele, mas uma vez conversando sobre essa briga do meu avô com o Samuel, o Dines disse que o meu avô pediu a ele que fizesse a ponte, mas que o Samuel não perdoava a questão da Bessarabia. Todo o resto eu teria passado por cima, mas isso eu não consigo passar. E que o meu avô teria ficado muito, muito triste com isso, de não ter conseguido fazer essa reconciliação. Ele se reconciliou com grandes adversários, né? O Juscelino talvez seja o caso mais assim notável, porque não foi apenas não ficaram apenas em bons termos. Você lendo as cartas deles já no fim da vida, tem um certo, quase que um carinho pessoal, assim, realmente a coisa ganha um tom mais íntimo, mais amigo, realmente, não apenas de fizemos as pazes protocolares. Mas no caso do Samuel, então, o fato de não ter conseguido fazer essa reconciliação teria, enfim, meu avô teria lamentado muito isso. Eu, quando conversei isso com o Dines, lembrei de uma palestra que eu assisti do Antônio Cândido, falando sobre a relação entre o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. E o Oswald de Andrade era um sujeito da polêmica. Ele era um brigador, de certa forma, tinha, nesse sentido, um perfil parecido com o do meu avô. Mas, ao mesmo tempo, tinha imensa facilidade de fazer as pazes. E que, na briga com o Mário, ele teria também atravessado aquela fronteira que o Mário não perdoou jamais, que era a questão da sexualidade dele. Num dos artigos, o Oswald teria tocado nesse assunto, e aí o Mário cortou para sempre. Nunca mais quis saber do velho companheiro de lutas e tal. E eu acho que, enfim, acrescentando a isso, só esse detalhe, que o meu avô tinha esse perfil de uma pessoa que brigava num dia e no dia seguinte fazia as pazes com a maior tranquilidade. Ele tem uma frase que diz que se a gente briga em nome do interesse público, podia também fazer as pazes em nome do interesse público. No caso do Samuel, não era mais isso que estava em jogo, era uma coisa pessoal mesmo, eu acho. Ele gostaria só de zerar aquela pedra ali, enfim. Todos os dois já estavam fora do circuito há algum tempo na época. Queria um pouco que você contasse da documentação que ainda a família possui e, claro,
todo mundo aqui me conhece. E que um pouco sustentou o livro, e o que dessa documentação tem para o segundo volume? Bom, não vai ter segundo volume. Não, a Companhia das Letras quis que eu escrevesse, mas como eu falei, eu não sou militante, defensor da memória. Eu escrevi esse livro com muito prazer. Acho que era uma coisa que fatalmente eu faria na minha vida, alguma coisa, escrever alguma coisa sobre meu avô. Mas eu já fiquei 3, 4 anos envolvido com esse projeto. Não quero ficar mais 3, 4 pesquisando sobre o mesmo assunto. Eu tenho uma carreira como escritor independente disso, que eu quero tocar para frente. Em relação à documentação, as coisas não são tão promissoras quanto você imagina. Meu pai diz que não tem mais nada. Minha tia Cristina tem, mas haja lábia para você conseguir, você vai ter que caprichar. Ela me emprestou, ela é muito generosa, ela me emprestou tudo que ela tinha para eu escrever o livro. Acabou que, como o livro caminhou para um lado de um passado mais remoto, o material dela não foi sempre tão útil. Foi útil assim para ficar cozinhando dentro da cabeça, mas não para servir como lastro para algum episódio específico do livro e tal. Mas então ela tem muitas cartas pessoais, e sobretudo essa correspondência com o Juscelino do Fim da Vida, por exemplo, foi toda dessa documentação que ela me emprestou. Ela tem enfim, agora eu tenho também, mas foi ela que me deu as gravações do famoso depoimento que meu avô gravou pouco antes de morrer, meses antes de morrer, e que é o grande depoimento político dele, ele recontando a sua história. E essas gravações existem, eu acho que devem fazer parte do acervo que vocês estão recebendo. E eu encontrei, quando nós vendemos o sítio, encontrei um massinho de cartas que tem algumas coisas curiosas, como o bilhete do meu bisavô Maurício para minha bisavó, mãe da minha avó, marcando o dia para ele ir até a casa dela pedir a mão da filha dela em casamento em nome do meu avô. Então, mas é uma coisa curiosa, de valor sentimental para a família, para a história do Brasil não tem muito valor, mas para nós é curioso. Então tem algumas cartas que eu acho que, não sei quem montou esse maço, quem fez essa seleção, provavelmente meu pai, mas ele não lembrava dessas cartas sequer. Então, enfim, o acervo que ainda está na mão da família não é muito grande, não. Tem coisinhas interessantes, mas não é... Acho que o que vocês já receberam aqui agora é muito mais valioso. Pelo que eu conheci desse acervo, dá para montar uma história do governo da Guanabara só pelos discursos gravados. Quer dizer, uma coisa incrível para considerando que é um político tão famoso por falar tão bem, né? Acho que é um acervo talvez mais interessante. E ao pesquisar sobre a Primeira República, você vê como é forte? Ao pesquisar sobre a Primeira República, enfim, comparando a segunda metade do século XX, em que a Guerra Fria faz uma oposição binária, os comunistas contra os capitalistas, na Primeira República você tem uma efervescência de projetos políticos se colocando como opções, sobretudo depois da grande mancada que as democracias ocidentais deram na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, então, com a democracia desprestigiada e abalada pela sua própria incompetência, outras opções afloraram.
E eu tinha, num primeiro momento, a sensação assim de uma colmeia com milhões de abelhas gravitando assim em torno e se agitando em torno do poder e querendo disputar aquele poder e se apresentando como alternativas viáveis. Claro, a maioria dessas opções alternativas se revelaram, enfim, problemáticas, algumas macabras, mas o fato é que na época isso às vezes não estava claro ainda. Acho que ser fascista em 1922 e ser fascista em 1940 são duas coisas bastante diferentes. Minha impressão. Ser comunista em 1914 ou ser comunista depois do Khrushchev são duas coisas bem diferentes também. Enfim, e eu encontrei essa imagem para expressar um pouco aquela ebulição de projetos políticos, mas ele não... O Cão Negro é dele, que aparece no livro, a ideia do Cão Negro. Eu, num primeiro momento, retrabalho essa ideia e componho uma cena minha, e num segundo momento, aí retrabalho mesmo, parafraseio quase o conto dele. Mas As Abelhas é minha contribuição para a zoologia familiar. Bem, a gente está falando de história, por isso que eu estou me metendo, hein? No livro do Rodrigo, maravilhoso, eu me vejo passeando em alguns daqueles capítulos. Sobre o acervo, e o Rodrigo falou isso, a importância do acervo que nós temos aqui. O Carlos Lacerda, quando foi para o sítio, ele começou a preparar a Fundação Carlos Lacerda, assessorado pelo seu assessor de imprensa, né? E quando o assessor morreu, nosso querido amigo, né, Teresa? Eu fui procurado pela viúva, fui à casa dele, e eu vi uns filmes todos morfados lá em cima, umas fitas para serem gravadas. Aí me pediu, por favor, para ajudar. E aí eu virei o herdeiro desta coleção, que era que o Carlos Lacerda estava juntando tudo, conjunto, para poder fazer a sua fundação. Portanto, realmente é a mais importante, como você reconheceu. E não tem meu humor, o bom humor meu, não. Eu trouxe para você o que eu tinha, e eu estou recebendo do Brasil inteiro doações para trazer para cá. O Caval, que é o maior arquivista de fala importante do Brasil, vai trazer para a gente. Vários outros que trabalharam com o Carlos Lacerda, que tem coisa de casa, vão trazer também. Eu estou sempre de bom humor. Parabéns, seu livro é ótimo. Obrigado. Bom, acho que na época do governo do meu avô, de 1960 a 1965, era um grande desafio governar a cidade-estado da Guanabara na época, porque além da perda do status de capital, você tinha uma fuga das indústrias, você tinha uma decadência acentuada dos serviços públicos, porque eles estavam ainda presos a antigos contratos com concessionárias multinacionais, contratos esses que estavam vencendo, e a falta de investimento na área de luz, telefone, transporte, já provocava uma certa desordem na cidade. E a sensação que eu tenho é que, quer dizer, a transferência da capital para Brasília visa uma série de coisas para o futuro do Brasil, como eventualmente levar a industrialização para o Centro-Oeste, ser a porta da industrialização do Centro-Oeste e tal. Mas havia também um lado que era sair do Rio, porque o Rio tinha se tornado inviável. E eu acho que aqueles primeiros 5 anos de governo da Guanabara foram fundamentais para ela tentar sair dessa condição tão deprimida, assim, e se reformular e se reapresentar para os seus cidadãos e para o Brasil como uma cidade que ainda tinha jeito, que ainda dava para dar a volta por cima, digamos assim, né? Então foram 5 anos intensos de obras, de novas estratégias de financiamento, de
de público para várias coisas, por exemplo, para essas questões de serviço público, o rompimento com os contratos com as concessionárias deu ao Estado a liberdade de reorganizar esses serviços. Enfim, foram mexidas em todas as áreas e a cidade, de certa forma, passou a ter uma normalidade política que não tinha antigamente, porque, como era capital federal, não elegia o próprio prefeito, às vezes a Câmara dos Vereadores tinha direito de veto sobre as decisões do prefeito nomeado, às vezes esse direito de veto era cassado, então aí realmente o povo da capital não opinava pelo seu próprio destino, no seu próprio destino. Então também foram anos, por outro lado, de uma normalidade política, assim, que a população carioca passou a participar do seu destino político como nunca antes, certamente. Como muitos aqui sabem, Carlos Lacerda, como deputado federal, teve influência decisiva na promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vale a pena aqui recordar. O projeto de lei 2222/A, encaminhado ao Congresso pelo ministro Clemente Mariani em 1946, dormiu nas gavetas anos a fio, até que Carlos Lacerda, como deputado, conseguiu resgatá-lo para análise e discussão. Em nenhum momento, Carlos Lacerda arrefeceu seu interesse pela educação e pela cultura. Deu sempre à educação o tratamento prioritário que ela deve ter. Quando governador da Guanabara, no período de 5 de dezembro de 60 a 5 de novembro de 65, quando se afastou do governo, passando ao vice-governador Rafael de Almeida Magalhães, deu escola pública de qualidade a todas as crianças, adolescentes e jovens da Guanabara, cumprindo o preceito da obrigatoriedade escolar. Carlos Lacerda foi um bandeirante do século XX, só que em vez de semear cidades, semeou escolas. Vivi intensamente cada um dos dias dessa administração inesquecível. O governo Carlos Lacerda abriu as portas das escolas para a expansão do ensino público. Todas as medidas tomadas em seu governo beneficiaram o ensino público. Daí porque, ao tomar conhecimento do pronunciamento de uma professora da Universidade de Brasília, Bárbara Feitag, em 1976, escreveu a seguinte carta, cuja cópia me enviou e que passo a ler aqui em meu depoimento. Tem um cartão de encaminhamento. A Terezinha Saraiva, que não mencionei nesta carta para não comprometê-la, eu era secretária de Educação do Rio e membro do Conselho Federal de Educação. Com um abraço, remeto cópia da dita, Carlos. A carta é a seguinte. Essa carta não consta do livro dele de cartas que saiu recentemente, mas é uma carta muito preciosa no meu arquivo. Arquivo que aqui eu quero dizer, Beatriz, que será entregue a este arquivo. Muito bem. Rio de Janeiro, 22 de julho de 1976. Senhor diretor do Jornal de Brasília. Senhor diretor, agradeço a publicação da retificação que pedi, a opiniões de uma estudiosa sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dado o interesse público da questão, talvez seja útil divulgar alguns esclarecimentos complementares. Sem espírito polêmico, precisamente para evitar que se arme a habitual confusão dessas matérias. Não estou longe de crer que, no caso, o problema é de ignorância que leva a conclusões apressadas, e não de má-fé, que gera conclusões tendenciosas. O que importa é esclarecer, para que a juventude de Brasília não seja desinformada por quem se arvora em ser guia em matéria de história e sentido da educação no Brasil. A Constituição de 1946 determinava a ela
a elaboração de uma lei fixando bases e diretrizes à educação nacional. Isto não foi possível porque no governo Dutra, o projeto enviado pelo ministro Clemente Mariani, que tivera a colaboração de educadores eminentes, como Anísio Teixeira, foi considerado inconveniente pelo seu eminente antecessor, o ex-ministro Gustavo Capanema. Este, na Câmara, com seu talento e força aliciadora, conseguiu procrastinar a decisão da matéria durante mais de 10 anos. Finalmente, quando cheguei à Câmara, apurei que o próprio autógrafo presidencial, isto é, o texto da mensagem do presidente Dutra, havia desaparecido. Evidentemente, não por arte do deputado e meu caro amigo Capanema, mas pelo longo período decorrido. Foi que me informou o então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Tive de fazer copiar de um velho diário do Congresso o projeto e copiei, literalmente, apresentando-o com a minha assinatura, para declaradamente, abertamente, reapresentar o projeto Mariani depois de 10 anos de protelação. Dadas as resistências encontradas e também algumas divergências doutrinárias, tomamos a peito fixar num substitutivo as nossas próprias diretrizes na matéria. Contamos, então, com a boa vontade e dedicada colaboração de deputados como Coelho de Souza, do Partido Libertador do Rio Grande do Sul. Trabalhamos o professor Flecha Ribeiro, a professora Sandra Cavalcante e vários outros educadores, aos quais dei a minha colaboração dias e noites a fio. Finalmente, apresentamos o projeto. Eles estão aí vivos e não foram caçados, portanto, podem depor na Universidade de Brasília. O primeiro, filho de uma grande educadora e educador ele próprio, foi o principal responsável por uma grande obra de educação pública na Guanabara. Ele poderá dizer ser justo armar um quadro anacrônico e odioso de incompatibilidade entre ensino oficial e não oficial. A segunda tem também uma tribuna, que até o momento está aberta, isto para não mencionar milhares de pessoas que poderiam dar a depoente do simpósio de Brasília o que ela não ficou sabendo enquanto estudava em Berlim. Em linhas gerais, nosso substitutivo manteve o principal do projeto Mariani, com 2 alterações fundamentais. Primeira, alívio nos controles estatais, isto porque o sistema educacional brasileiro, sobre a ainda se ressentida concepção fascistizante do Estado Novo, era, sobretudo, democratizante. Não víamos e não vemos incompatibilidade no ensino pela natureza de quem provê a escola e sim pelo que ali se ensina. Segundo, sem prejuízo do prestígio dado ao ensino público, gratuito e universal, entendemos que o poder público não podia abrir mão nem rejeitar a participação da iniciativa privada, religiosa ou leiga, na formação educacional da infância e da juventude. Por isto, não só permitimos supletivamente, como admitimos expressamente a contribuição do Estado no ensino livre. Pela primeira razão, fomos alvo de uma campanha sistemática movida pela burocracia da educação, que durante tantos anos nada fez pelo ensino em proporção compatível com as necessidades nacionais. Os mandarins não queriam perder o controle que exerciam sobre a escola. Pela segunda razão, surgiu-nos pela frente uma dupla resistência curiosamente acoplada. Os anticlericais, os laicistas fanáticos, pretenderam importar para o Brasil a velha querela francesa que data de Émile Combes e de École laïque, da luta antirreligiosa na França. Entre eles, incluíam-se homens eminentes como Júlio Mesquita Filho, orientado pelo professor Almeida Júnior, pelo próprio e meu inesquecível amigo Fernando Azevedo, signatário do manifesto inspirado pelo professor e jornalista, espírita de convicção e amigo inexcedível, Nóbrega da Cunha, com Cecília Meirelles, Sulde Menuti, Lourenço Filho e tantos outros,
encabeçados afinal pelo meu querido Anísio Teixeira, espécie de religioso defroquê, empenhado em americanizar o ensino, convertendo, segundo as concepções de John Dewey, para essa experiência que afinal se revelou trágica nos Estados Unidos, de laicização sistemática da escola. Pois foi essa escola pública e gratuita, tanto quanto laica e agressivamente materialista, prussiana, que deu ao povo alemão, ao mesmo tempo a técnica avançada, o know-how extraordinário, mas a falta de sensibilidade política, a desumanização, a despiritualização que lhe permitiu aceitar e ainda mais aderir entusiasticamente à monstruosidade que foi o nazismo, esse estrupo da alma alemã. É espantoso que essa moça não tenha aprendido isso em Berlim, pois isso aprendi do deputado democrata cristão que presidiu a Comissão de Educação de Benhausen-Bonn. O caráter da escola pública bismarckiana preparou a Alemanha para aceitar o totalitarismo. Isto é que é preciso evitar. Quanto ao meu amor pelo ensino, digam os que receberam ensino primário e secundário no Rio, se querem fazer honesto exame do assunto, consultem as fontes e seja mais humilde a dama de Berlim na sua suficiência. Vá, por exemplo, ao campus da Universidade do Estado, no Rio, e saiba que ali, antes, era a favela do Esqueleto. Nós acabamos com a favela e doamos o terreno para o campus da universidade. Não encontrará lá o meu nome, mas encontrará o campus. Pergunte quantas escolas públicas havia e quantas passou a haver 5 anos depois. Pergunte qual o primeiro estado do Brasil onde a expressão ensino público primário obrigatório deixou de ser uma palavra vã. Pergunte como passamos de 12 mil vagas para estudantes secundários gratuitos para mais de 300 mil em ginásios públicos e em bolsas de ginásios livres. Não se trata de gloríola pessoal, mas sim de não permitir que a juventude de Brasília seja desinformada e lhe venham mentir por ignorância de fatos elementares. Tivemos durante quase 2 anos de procurar esclarecer o país de ponta a ponta, em conferências, debates, simpósios, mesas redondas, tudo quanto é forma de comunicação. Afinal, após exaustivos trabalhos na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, conseguimos um substitutivo do substitutivo. Para obter o voto da bancada do Partido Trabalhista, naquela época infensa ao ator mais do que ao projeto, concordei em sacrificar qualquer atribuição de autoria minha ao projeto. E este passou a ser subscrito pela comissão, antes mesmo de aprovado por esta. Da comissão, enquanto nós defendíamos maior liberdade para a universidade, por exemplo, um professor universitário esforçava-se com seu talento e com argumentos também respeitáveis por manter os privilégios dos catedráticos. E esse professor era o líder do Partido Trabalhista, chamava-se Santiago Dantas. Finalmente, a lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada com voto de todos os partidos de emendas de deputados, o que representavam todas as correntes do Congresso. O presidente João Goulart foi levado a vetar alguns artigos. Sabe quais? Precisamente, a não ser um caso ou 2, os que surgiram do seio da comissão, e não os do nosso projeto primitivo. Se a lei foi mal aplicada, ou esquecida, ou até superada, é outra questão. Se há outros que estão na vida pública, compete defender os princípios que ali firmamos e que estão de pé, em vez da estúpida divisão da educação entre pública e privada, como a certa altura do século passado na França, ou a qualquer altura deste século, nos países totalitários que se apostam da educação para dominar e modelar à vontade a juventude, não é problema que dependa de mim. Já na Pontifícia Universidade Católica, de onde precisamente partir o apelo para que fizéssemos a lei como a fizemos, uma tese há tempos sustentou em verdade de que o nosso projeto era o que agora lhe atribuiu essa senhora ao simpósio que o Jornal de Brasília noticiou. Oportunamente,
Numa nota ao pé da tradução do livro As Superstições da Psicanálise, procurei esclarecer essa confusão, supondo sempre que se trata de uma confusão feita de boa-fé por pessoas a quem a ideologia não deixa ver os fatos. Eis que agora em Brasília, onde tantas coisas se passam no campo da educação, assim como noutros, sei que no resto do Brasil se possa levá-las em conta ou sequer avaliá-las, por essa espécie de segregação a que fomos condenados, eu individualmente, e a cultura brasileira como um todo segmentada, fragmentada, tumultuada, ocupada por autoridades improvisadas, que por fazer um curso no estrangeiro se julgam habilitadas a pronunciamentos dogmáticos sobre fatos que desconhecem e pretendem ensinar antes de aprender, volta essa distorção. Não pretendo polêmicas nem tenho condições para entretê-las, nem gosto por esse tipo de reivindicação, que parece pessoal, embora não seja. Mas a desagregação promovida pela ideologia vem agravar a desaceleração promovida pela simples ignorância. Se ninguém diz nada, é preciso que ao menos os que não podem falar digam algo, antes que passe em julgado a teoria de uma suposta incompatibilidade entre ensino público e ensino livre, um suposto dever do Estado de concentrar todos os seus recursos da formação de consciências unívocas, de vozes uníssonas. Não, senhor redator, tal incompatibilidade não existe. O problema da educação no Brasil continua a ser de quantidade e de qualidade, e não de ser o ensino somente público, isto é, dado em escola encarada como órgão do poder público. Os órgãos de que se forma uma comunidade têm direito a se organizar para ministrar ensino a seus filhos. Os pais têm direito de escolher o modelo de educação que querem dar a seus filhos. Estes apenas, atingida a idade da razão, têm também o direito de escolher. Ao Estado cabe fiscalizar essa outra modalidade de educação, para que haja coerência entre as duas, mas nunca exercer o monopólio do ensino. Foi isto o que procuramos firmar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e então, a partir de certo momento, inclusive através de um debate civilizado e polido, com a participação de algumas das melhores vozes de todas as bancadas, já citei algumas, poderia acrescentar tantas outras. É triste e, para dizer o menos, melancólico ver uma pessoa apresentada como preparada na Alemanha mostrar tanta ignorância da matéria sobre a qual pretende dar lições. Não lhe nego, é claro, o direito de ter opinião diversa da minha. O que nego é o direito de me atribuir opiniões que não tenho para poder disfarçar as suas. É preciso contribuir sempre, cada vez mais, para impedir que o preconceito ideológico, afastando-nos da realidade, desvirtue os fatos e acabe por criar uma realidade postiça sobre a qual se constrói a utopia e a tirania do espírito, que é a pior de todas. Atenciosamente, Carlos Lacerda. Eu escolhi esses dois tipos de informação porque eu acho que eram praticamente desconhecidos no auditório, né? Essa carta depois vai para você no arquivo, viu? Queria te pedir desculpas só por ter saído no meio da sua fala, mas é que o Rodrigo resolveu doar para o arquivo um maço de cartas que ele achou no sítio da família, mas ele é uma pessoa muito discreta, não queria fazer na frente de todo mundo, então ele me pediu para sair para ele poder fazer a doação. Eu queria só terminar dizendo que eu teria muito ainda a lembrar, né? Eu encerro meu depoimento agradecendo aos organizadores desse seminário e a oportunidade de revelar aqui alguns momentos pouco conhecidos de Carlos Lacerda, um personagem que não pode, não deve e não merece ser desconhecido. Compete a nós, que com ele convivemos, e àqueles que, embora não tenham com ele convivido, relembrar sua vida e sua obra, fazendo-o sempre presente na lembrança de todos os brasileiros. Muito obrigada.
enfim, o senhor foi líder de um governo de um louco, né, que agia muitas vezes contra os seus próprios interesses, né, professor Maurício? Eu acho que essa é a definição da loucura do governador Carlos Lacerda que o senhor conseguiu tão bem sintetizar. Então, como era trabalhar para um louco que muitas vezes agia contra os seus próprios interesses, e essa, até onde eu pude ler, essa sempre muito difícil relação dele com o parlamento, enfim? Marcelo, eu já falei que eu vim com o discurso pronto, cheguei aqui, falaram meu discurso todo. Marcelo, Maurício, fez meu discurso todo, cara. Falar o quê? Bem, é muito bom estar do lado da Terezinha, essa figura tão importante para o Rio de Janeiro, questão de educação, num governo onde nós construímos uma sala de aula por dia de governo. Que nós pegamos 100 mil, repetindo, porque eu tenho que repetir, já falaram. Pegamos 100 mil crianças sem escola, criou-se o terceiro turno, deu escola, acabou com o terceiro turno, deu escola para todo mundo, e funcionário público que tivesse filho que não estivesse na escola, levava uma punição. Ah? Bem, como já fizeram meu discurso, eu estou vendo ali o Wilson Machado. O Wilson Machado era o secretário mais próximo do Carlos Lacerda da vida dele toda. O Wilson era piloto, e era piloto do avião Esperança, que levava o Carlos Lacerda com a esperança de fazer o presidente da República. E tem alguns... Eu ainda posso contar a história com testemunhas. Eu vou anterior, porque o Wilson é anterior, eu só conheci o Carlos Lacerda na minha campanha em 62, pessoalmente. Mas o Wilson já estava por lá. E a gente ouve, por exemplo, a história de que o Carlos Lacerda derrubou o Jânio Quadros. Vou contar a história. A testemunha ocular de presença está aqui. O Carlos Lacerda estava meio atritado com o presidente Jânio Quadros, e um dia foi convocado para Brasília, o Wilson foi acompanhando. Quando chegou lá no Palácio do Planalto, né? Chegou no Palácio do Planalto, o presidente estava assistindo um filmezinho lá na sala de cinema, conversou rapidamente, e daí a pouco o ministro da Justiça, era o Pedroso Horta, Pedroso Horta, disse para o Carlos Lacerda, olha aqui, o presidente pediu para levá-lo para o hotel. Ele pegou a maletinha dele, ele e o Wilson foram para o hotel. Só que o ministro, daí a pouco, chegou lá para conversar com o Carlos Lacerda. E o Wilson estava no outro quarto. E ele foi conversar com o Carlos Lacerda, o ministro, e daí a pouco o Wilson ouviu um barulho no corredor. Chegou lá, o Carlos Lacerda estava botando o ministro da Justiça para fora do quarto do hotel. E qual é a história? Carlos Lacerda derrubou o Jânio Quadros? Eu posso contar dos três que dizem que ele derrubou. O ministro foi dizer ao Carlos Lacerda que o presidente Jânio Quadros tinha a pretensão de fazer grandes mudanças, mas que não dava para fazer com aquele congresso que ali estava. E queria a ajuda do Carlos Lacerda para atuar junto aos militares que eram amigos do Carlos Lacerda, para dar apoio para ele fechar o congresso. O Carlos Lacerda botou o ministro para fora, chegou no Rio no dia seguinte, ou ele calava e apoiava o golpe, ou ele ia para a televisão e denunciava o golpe. Foi o que ele fez. Está ali o testemunho. Estou certo ou errado isso? Bom, e então o Carlos Lacerda não derrubou o Jânio Quadros. O Carlos Lacerda impediu que o Jânio Quadros se transformasse num ditador. Porque ele foi para a televisão e denunciou. Tem mais história disso aí, mas eu acho que isso é suficiente. As informações que o Wilson recebeu e passou para o Carlos Lacerda naquele dia. Então, vamos logo limpar essa história de que o Carlos Lacerda derrubou o Jânio Quadros. O Jânio Quadros queria dar o golpe, ele queria ser ditador. E pediu o apoio do Carlos Lacerda, pediu inclusive que o Carlos Lacerda fosse conversar com o governador de São Paulo, que era muito ingênuo, para poder entender uma coisa dessa, que era o Carvalho Pinto, né? Bom, eu só posso contar a história. Né? Outra história. Vamos falar de gente conhecida. Todo mundo lembra do Nelson Rodrigues, né? Fui feito líder do governo, eu era o garoto mais novo lá, na Assembleia, o menos votado do Brasil, o menos votado dos eleitos no Brasil, naquela época. Na outra, não. Na outra eleição, nós estouramos a boca do balão. E eu assumi a liderança nas vésperas do quarto centenário. O governo estava com 7 votos, porque a bancada estava dividida. Na hora que eu fui escolhido líder pela totalidade, nós passamos a ter 14 votos, já dobrou. A gente precisava de 31,
para votar uma legislação que ia permitir a execução dos planos do quarto centenário. E aí a bancada me levou até o governador, que no momento era o Rafael de Almeida Magalhães, e o Rafael... E eu falei, ô, governador, eu fui escolhido pela bancada, mas quem escolhe de governo é governador. Escolha o seu líder que nós vamos apoiar. Rafael falou, deputado, o senhor já está perdendo tempo, sabia? Não devia nem estar aqui. Porque nós tínhamos 7 votos agora há pouco e estamos com 14. Ainda falta uma opção de voto. Eu sei que é praticamente impossível conseguir os votos que nós precisamos. Mas, de qualquer forma, nós defendemos um governo que nós não podemos deixar passar vergonha de ter tão pouco voto. Vai trabalhar, deputado, não tem que ficar aqui. Aí eu falei, olha, governador, era o Rafael, vamos combinar o seguinte, eu vou trabalhar, eu não tenho hora para ir para casa. Era e sou assim. Então, eu só quero, toda noite, quando eu acabar meus trabalhos, quero encontrar no palácio para a gente despachar. E às vezes eu chegava lá meia-noite, 1h, e o Rafael estava lá. Um dia eu cheguei às 11 horas, e aí estava conversando com o Rafael, o Nelson Rodrigues. Aí o Nelson, líder, que bom que você chegou. Eu vim aqui às 5 horas, queria ir embora, e o Rafael falou, não, espera o Mauro chegar, que ele é tricolor também, vamos conversar, não sei o que e tal. E agora eu posso ir embora. Eu falei, ô Nelson, você não pode ir embora, Nelson. O Rafael, nós não vamos sair para jantar? Vamos. Então, você vai conosco. Mas eu não posso, minha mulher, não sei o que e tal. E nós fomos para aquela rua em Copacabana, tinha um restaurante da moda ali, que nós chegamos os 3 e ficamos em pé, né, pedimos um aperitivo, esperando que tivesse lugar. Aí o Nelson falou, peraí que eu preciso telefonar. Olha quem era, o Nelson Rodrigues. Aí ele foi, telefonou para a mulher dele, chamou o Rafael e falou, eu estou dizendo para ela que estou com você, que ela não está acreditando. Fala com ela, governador, fala com ela. E aí o governador tem que falar com a mulher do machista, Nelson Rodrigues, que ele estava realmente com o governador. Não satisfeito, ele me chamou assim, meu líder, vem cá, fala com ela, não está acreditando. Então, todas aquelas histórias que nós conhecemos, lindas, do Nelson Rodrigues, eu posso contar essa história dele. Ele estava muito preocupado que a mulher dele não desconfiasse de qualquer outra coisa. Bem, o que mais que nós podemos contar aqui? Vamos misturar alguma coisa que o Maurício não falou. Na cultura, né, nós criamos, foi falado aqui, o Museu da Imagem e do Som, a restauração do Teatro Municipal, integral do Teatro Municipal, a abertura da Sala Cecília Meirelles, na qual meu amigo Miguel está trabalhando agora na recuperação dela, que muitos anos depois eu fiquei com muita pena, era um espetáculo, aquela Sala Cecília Meirelles, e um dia eu fui a uma homenagem lá, muitos anos depois, e me deram água para beber num copo de plástico, na Sala Cecília Meirelles. Bem, está sendo recuperada de novo agora, graças a Deus. Ele criou o primeiro Festival de Cinema Internacional do Rio de Janeiro. Né? Ele abriu linhas de crédito para financiamento do cinema. E uma coisa que ninguém conta, mas como eu participei diretamente, eu gosto de destacar. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade, foi eleita uma cidade do patrimônio da humanidade. E ali dentro, entre as coisas que compõem isso aí, estão as calçadas musicais do Boulevard 28 de Setembro, que é uma história interessante. Não me deixa ser prosa, não, mas eu um dia fui chamado no Vila Isabel, que era o meu bairro de origem política, e me apresentaram, aí sentei à mesa lá e me apresentaram uma ideia de 2 projetos. Um, eu não gostei, que era com relação ao elevado de água que tem ali na esquina da 28 de Setembro, com a São Francisco Xavier, e o outro era uma ideia de se criar calçadas com notas musicais. Eu achei sensacional esse Vila Isabel. Difícil de fazer, né? Você tem que convencer todo mundo de pagar para fazer as calçadas. Né? Bem, eu fui ao Palácio, como fazia. Eu nunca fui ao Palácio em horário de sessão plenária, eu nunca faltei uma sessão. Mas eu ia lá de manhã ver obra com Carla Seda, e à noite às vezes até de madrugada. Bom, aí eu levei para o Carla Seda a ideia, e ele falou, pô, que ideia boa. Eu falei, então, governador, eu vou fazer o projeto amanhã. E o senhor, não, você não vai fazer o projeto. Amanhã eu mando fazer o decreto,
e você fica responsável pelo resto. E nós implantamos as calçadas musicais. E eu voltei para contar às duas pessoas que me trouxeram a ideia, todo entusiasmado, que o Calacete tinha topado a parada, e eles então foram procurar o almirante, para que o almirante, que morava em Vila Isabel também, ordenasse as notas musicais na 28 de setembro. E voltaram meio tristes da reunião, porque o almirante falou, olha aqui, eu topo fazer isso aí, mas não pode ter nenhuma interferência política. Eles falaram, bom, mas foi um deputado que pediu para vir aqui, tem que falar com o deputado. Aí falaram comigo, achei muito engraçado, falei, tem uma exigência política assim. Eu fui diretor do Vila Isabel, eu exijo que Feitiço da Vila fique na porta da Associação Atlética Vila Isabel. E ninguém mais vai ser atendido politicamente. E as calçadas existem, né? Pode ir com violão, tocando a música, que as notas estão direitinho lá. As músicas de Noel Rosa. É de Noel Rosa, de Noel Rosa. Não, tivemos outras discussões. Ele só queria colocar a música de carioca. Naquela época, quase não tinha carioca. Você tinha o Ari Barroso, que tinha sido vereador. Eu falei, mas como é que vai deixar o Ari Barroso de fora? Não é? O Ari Barroso é um carioca. Também sou mineiro. Virei carioca. Agora não, eu tenho um monte de filhos, tudo é carioca. Mas naquele tempo, é todo mundo meio de fora. Tivemos essas discussões e acabou que nós chegamos a um acordo e as músicas do Ari Barroso e outras estão lá para serem tocadas de violão. Eu falo isso até com algum orgulho. Com algum não, com muito. Mauro, desculpe interromper você. Pois não. Mas na área de cultura houve um trabalho muito importante. Foi a recuperação da Casa Marquesa de Santos para colocar o Museu do Primeiro Reinado lá. Tá vendo? Nós fizemos isso. Assinamos o decreto na festa tinha se afastado, eu e o Rafael assinamos o decreto, criando o Museu do Primeiro Reinado. É. Bom, depois a Terezinha com o Tamoio criaram esta casa que nós estamos hoje. Ela é fundadora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Né? Tem algumas histórias interessantes, né? O cara um dia me ligou e disse, ô deputado, pode vir aqui para casa? Aí eu fui. Traz o Rafael também. O Rafael era Rafael Carneiro da Rocha, que era o deputado mais culto que tinha lá, e que era meu vice-líder. E eu carregava o Rafael para todo lado, porque ele era mais culto do que eu, me ajudava a beça. Aí levei o Rafael. Cheguei lá, estava lá o Hélio Fernandes. E aí o Calaceta falou, eu quero que vocês três sejam os primeiros a conhecer o Manifesto da Frente Ampla. E aí leu para nós o Manifesto da Frente Ampla, fizemos algumas conversas e tal, e ele falou, bom, agora eu vou fritar um ovo para nós aí. Aí foi para a cozinha, ele fritou um ovo, deu um arrozinho, e nós almoçamos aí na cozinha mesmo, na casa dele. Depois ele abriu um vinho de 80 anos que ele tinha lá, para nós comemorar o vinho do Porto. Essas histórias não estão nos livros, né? No dia 1º de abril de 65, aniversário da Revolução, estavam todas as autoridades lá no plenário, na Assembleia, na mesa da Assembleia. Eu era deputado e eu era líder do Parede. O Parede era o Partido da Reforma Democrática, que com o apoio do Calaceta e do Juscelino nós tentamos criar. Manifesto lindo que nós estivemos lançando com o apoio dele. E aí sessão solene, ninguém pede questão de ordem. Eu tinha programado, eu precisava conversar com o Calaceta, era 66. Eu precisava conversar com o Calaceta sobre a Frente Ampla, ele estava em Paris. Eu tinha pedido uma licença a partir do dia seguinte, que eu ia viajar naquele mesmo dia, 31 de março, para Paris, para encontrar o Calaceta. E aí o Veiga Brito me pegou uma carta e disse, Mauro, você pode entregar isso para o Calaceta? Posso. Bom, porque na Assembleia, e ao contrário do que era permitido, eu levantei a questão de ordem, pedi, sabendo do presidente se o Parede ia poder falar. Estavam lá os generais, o governador. Aí o presidente fala, sessão de ordem não pode ter uma sessão solene.
senhor presidente, eu quero falar pela ordem. Sessão de ordem não pode. Eu falei, senhor presidente, se o senhor impedir que o representante do partido que tem o Célio Borges, o Raul Brunini, o Macdov e eu, de falar, então é melhor não comemorar nada. Faça a sessão amanhã, que é dia 1º de abril. E aí ele resolveu dar a palavra, depois, no final, aí concordou em dar a palavra, mas ficou muito assustado que eu fosse fazer um discurso violento. Aí, quando ele permitiu, eu falei, bem, agora você vai me dar licença, eu tenho que me preparar, que vou viajar, vou encontrar com o Carlos Lacerda, na Europa, quem vai falar é o Célio Borges. Aí houve uma tranquilidade, porque o Célio Borges, aquela figura maravilhosa, mais bem-sucedido de todos nós, politicamente, era meu suplente, ou seja, eu fui o menos votado e ele menos que eu ainda. Eu fui eleito, ele assumiu, porque o Flecha Ribeiro assumiu logo lá. Então, quando eu falei que era o Célio Borges, eles ficaram mais tranquilos, porque ele era mais manso. Bom, eu levei a carta, cheguei em Paris, liguei para o Carlos Lacerda e disse, deputado, eu estou na casa do Cícero Dias, pintor famoso. O endereço é tal, você vem aqui. Cheguei lá, estava o Carlos Lacerda, o Cícero Dias, o Zé Luiz Magalhães e o Braguinha. Cheguei, bom, papo e tal, eu disse, governador, o Veiga Brito mandou trazer essa carta aqui. Naquele dia o Negrão estaria inaugurando aqui o Andu. Aí eu vou contar depois. Bem, aí entreguei para ele, eu tinha levado fechado, não abri, ele abriu, começou a ler, e aí se emocionou, pediu licença para ler lá dentro, porque ele foi chorar lá dentro, a carta do Veiga Brito. Então eu vi o Carlos Lacerda chorando. Bom, de emoção. Então, coisas desse tipo, né? O Carlos Lacerda descobria a gente em qualquer lugar. Um dia eu estava passeando com minha mulher no recesso parlamentar de carro, estava vindo da Argentina, parei em Pelotas, por ali, e aí ninguém sabe onde eu estou, o telefone toca, era o Carlos Lacerda, no hotel que eu estava. O deputado, olha aqui, eu marquei uma reunião aí hoje com o pessoal do PTB, Frente Ampla, caramba, o pessoal do Brizola, e o garoto ali. Aqui, eu vou me atrasar, você podia começar a reunião lá? Aí fui eu começar a reunião, Deus sabe como, até ele chegar lá. Quando acabou a reunião, ele falou, vai dar muita encrenca amanhã, né, vamos desvirtuar nossas conversas aqui, vamos dar um pulo lá na casa do comandante militar da área. Já era 1h30 da madrugada. Aí fomos lá, bateu na porta, o cara veio, atendeu, todo empolgado, e falou, puxa, que pena que minha mulher não está aqui, queria te encontrar, entra, toma um café. Essas histórias que foram acontecendo por aí, que me deram muita alegria, muita emoção. Hein, Wilson? Esse encontro da Frente Ampla, um dia nós estávamos reunidos, Carlos Lacerda, Juscelino, e estava só eu. E aí o Carlos Lacerda falou para o Juscelino que gostaria de... Só faltava agora ter o João Goulart para poder juntar lideranças para salvar, voltar à democracia, eleições diretas. Aí o Juscelino fez uma opção de elogios ao Jango, mas achava que os militares não iam engolir, naquele momento, que era cedo ainda e tal, que os militares iam acabar entendendo o entendimento dele com Carlos Lacerda, porque ele fez Brasília baseado nos estudos da Escola Superior de Guerra. E eu acompanhei ali a posição do Juscelino, achei que era meio temeroso naquele momento encontrar com o Jango. Bem, um dia, a secretária do Carlos Lacerda, a Ruth, me liga e diz, deputado, o governador Carlos Lacerda, pediu para o senhor estar hoje no aeroporto, porque ele está embarcando para Montevidéu para encontrar com o presidente João Goulart. Eu estava contra aquele encontro naquele momento. Eu chego lá, a imprensa toda em cima e tal. Eu não posso ser contra, meu líder, né? Aí chega o Carlos Lacerda, me pega pelo braço, me leva até a porta do avião e embarca. Aí eu volto para falar com a imprensa, né? E aí queriam saber da carta que o Carlos Lacerda teria entregue a mim,
que não entregou a mim, mas eles disseram que tinha entregue. Ele tinha deixado com o Silveirinho uma carta dizendo que se acontecesse isso ou aquilo. E, enfim, ele foi. Na chegada lá, bom, ele foi, ele e o Renato Acha. Na volta, mandou me avisar para eu estar no aeroporto e eu vim no carro com ele. Ele era tímido e era ingênuo em algumas coisas. Então, ele me contando a empolgação dele com a forma que ele foi recebido. Quando chegou no aeroporto, tinha um sujeito super simpático que me levou de carro e tal. Aí depois eu saltei, aí encontrei uma moça, ela falou, ô governador e tal, o senhor está procurando na casa do presidente? E era Maria Tereza, né, mulher do Jango que levou. E falou muito bem da conversa dele com o Jango e tal. E, bom, aí tiveram alguns problemas, que o Jango foi chamado no telefone e teve uma conversa pesada com alguém do outro lado. E o Calaceda perguntou, presidente, eu já estou trazendo problema para o senhor, né? Ele disse, não, esse problema com o meu cunhado é antigo, não larga do meu pé. Era o Brizola, né? Eu acho que a Frente Ampla, que Deus me permitiu participar até a cassação, graças a Deus, muito bem acompanhado, foi o maior ato político da história do Brasil. Quando eu tiver que parar, eu sempre falo, hein? Estou checando justamente isso. Quando eu tiver que parar, eu sempre falo. Estou contando história isolada, não tem problema. Logo que eu fui eleito, eu fui fazer uma visita ao governador para me apresentar, né? Que queria apoiar o governo dele. E aí ele falou, olha, eu gostei muito da sua campanha, eu vou ter que ir a São Paulo essa semana, o Braguinha arrumou um Oldsmobile aí emprestado, e você quer ir comigo? Eu queria te conhecer melhor e tal. Eu vou. Ele falou, e você está bem com o Célio Borges? Me dou. Então chama o Célio também. Então fomos nós três, ele na frente com o motor e nós dois. A diferença dele para o Juscelino, né? O carisma é diferente. Aí na estrada paramos no botequim para tomar um café, não? E aí aquele povo todo olhando para o Calaceda e ele tomando café, nem era com ele. Se fosse o Juscelino, chegava e fazia assim, ó. Aí todo mundo já batia a palma. O Calaceda era meio tímido assim. Aí eu catuquei na perna dele e falei, governador, dá uma olhada pessoal aí, pô, cumprimenta aí, pessoal. Ele olhou e todo mundo ficou muito feliz. Toda vez que eu viajava com ele, se eu não catucasse na perna dele, ele não falava com o povo.